Irmãos, boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade, o nosso vídeo ele vai trabalhar a questão da pronúncia correta do nome de Jesus. Ok? Nós vamos aqui fazer este vídeo e trabalhar esta questão. Devemos realmente pronunciar o nome de Jesus como Jesus? Ou será que é um nome errado? Bom, por que eu estou trabalhando essa temática? Nós estamos vendo, tanto no YouTube como em outras áreas, um crescente número de cristãos, sendo judaizados, tá certo? Com isso eu quero dizer o quê? Que ultimamente tem surgido um movimento judaizante que pretende judaizar o cristianismo. E este movimento ele é feito por etapas. Como eu estou falando que é feito por etapas, eu quero dizer para vocês o seguinte, que, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela traz uma tentativa de judaizar. Quando impõe a guarda do sábado, isso é uma tentativa de judaizar o cristianismo. Mas não para por aí, certo? Aí vem surgindo outros movimentos como os nazarenos, os judeus messiânicos, que não se atêm apenas à guarda do sábado, mas pregam a necessidade do cristão se circuncidar. E daí, esses movimentos eles não ficam só nisso, eles pegam e começam a dizer que o nome Jesus significa Deus cavalo, e que nós não devemos pronunciar o nome Jesus. Aí começa, uns dizem que o nome certo é Yeshua, outros dizem não, o nome certo é Yehoshua, outros dizem não, é Yausha. E aí por diante vai, meus irmãos. É uma salada herética. Tudo isso, todos esses movimentos, eles na verdade oferecem um prato de sabor judaico para o cristianismo engolir. Então, essa tentativa de judaizar o cristianismo, ela é muito antiga, a começar dos dias do apóstolo Paulo, certo? A começar dos dias do apóstolo Paulo. Mas nós já podemos ver na era pós-apostólica, por exemplo, os pais da igreja. Por exemplo, eu vou ler aqui, um dos pais da igreja, um dos mais antigos, que é Inácio de Antioquia, ele escrevendo a sua carta aos Magnésios, ele, em uma das suas 7 cartas, ele escreveu alguma coisa contra a judaização do cristianismo. Por exemplo, Inácio aos Magnésios, o que ele diz aqui? Capítulo 9. Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas sim o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e de sua morte. Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo, nosso único mestre. Como podemos viver sem aquele que até os profetas, seus discípulos, em espírito esperavam como mestre? Foi precisamente aquele que justamente esperavam que ao chegar os ressuscitou dos mortos. Aí aqui no capítulo 10, verso 3, olha o que ele diz aqui. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reuniu toda a língua que acredita em Deus. Ok, queridos, eu fiz questão de fazer esta leitura. Justino, ou melhor, Inácio de Antioquia, na sua carta aos Magnésios, ele falou isso. Então, como eu já falei para vocês, nós vamos trabalhar esta questão. Vamos lá. Se prega, vamos começar daqui. Geralmente há um movimento que diz que o nome de Jesus é Yausha. Como eu já falei, outros dizem que é Yeshua, outros não. O nome é Yehoshua. Por aí vai, eles mesmos não se entendem, certo? Bom, certo é que o que eles têm em comum é querer judaizar o cristianismo. Em outras palavras, corromper a mensagem cristã. Destruir o cristianismo. Essa é a verdade.
E eu estou fazendo este vídeo para combater isso. Primeiro, vamos fazer aqui uma leitura no capítulo 2 de Atos. Olha o que diz aqui, ó. Atos capítulo 2, verso 1 em diante. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas separadas, em outras versões repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Observe. Foram vistas línguas como que de fogo, e tais línguas, que eram muitas, pousou sobre cada um dos discípulos. Cada um, uma língua pousou sobre ele. Tá bom? Observe isso aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quem começou a falar noutras línguas? Em línguas estranhas? Os discípulos. Certo? Primeiro as línguas pousaram sobre cada um deles, e o Espírito Santo os capacitou a falar em outras línguas. Ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, nós entendemos que essas várias línguas aqui são vários idiomas. Essas várias línguas que os discípulos começaram a falar são idiomas. Assim tem entendido a maioria dos intérpretes. Ok, queridos? Então vamos lá. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ali se encontravam, próximos aos discípulos, homens, judeus, habitantes de vários lugares. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, ali havia homens adoradores, ali haviam judeus, e eles eram provenientes de todas as nações, ou seja, de todas as línguas. Ali havia homens provenientes de todas as nações, que cada um falava na sua própria língua. E ali houve um milagre, uma maravilha. O Espírito Santo capacitou os discípulos a falar em outras línguas. E eles falaram em outros idiomas, outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas por que houve essa manifestação? Porque ali no dia de Pentecostes estavam habitando em Jerusalém varões de todas as nações que há debaixo do céu. É isso que o autor está dizendo. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos? Os ouvintes, os varões que estavam habitando ali, que estavam ouvindo os apóstolos, os discípulos, falarem em vários idiomas, em várias línguas. Não só os apóstolos ou os discípulos, eles falavam em outras línguas, mas os próprios ouvintes, eles ouviam no seu próprio dialeto, no seu próprio idioma. Aqueles homens falando das grandezas de Deus, aqueles homens discursando, falando das grandezas de Deus. E ali incluía a pronúncia do nome de Jesus. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Quando aqueles homens estavam falando das grandezas de Deus em vários idiomas, e os ouvintes estavam ouvindo eles, mais do que isso, eles estavam entendendo, só que era na sua própria língua. Eles falarem das grandezas de Deus. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Eu paro por aqui. Ok, queridos, eu pergunto agora para aqueles que dizem que a pronúncia certa, ou que se deve pronunciar o nome Jesus não é Jesus, mas sim Yeshua, ou Yausha, ou Yehoshua. Eu pergunto para esses: quando o Espírito Santo usou os apóstolos e discípulos,
para falar em outros idiomas, em outras línguas. E aqueles que estavam ali reunidos e ouviam os apóstolos. No discurso que eles estavam ouvindo, os discípulos falarem das grandezas de Deus. E quando eles falavam das grandezas de Deus, eles estavam falando das grandezas de Deus e incluía a citação do nome de Jesus. Agora, eu pergunto, eles estavam ouvindo o discurso no hebraico ou no aramaico, que era a língua falada pelos discípulos, ou eles estavam ouvindo o discurso sobre as grandezas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma? Respondo, a Bíblia diz que eles ouviam no seu próprio idioma, ok, ó. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, o que é isto dizer? Voltar, aliás, aqui é versículo 13. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, o discurso que eles ouviam estava sendo transmitido aos seus ouvidos, de acordo com o seu idioma. Ok, queridos? Com isso eu quero lhes dizer o quê? Aqueles que entendiam apenas o latim, eles não ouviam o nome Yehoshua, mas eles ouviam Jesus. Aqueles que entendiam apenas em grego, eles não ouviam o nome Yehoshua ou Yahusha, conforme dizem alguns, mas eles ouviam Jesus. Se tivesse algum português ali, certo? Algum brasileiro que não tinha, mas eu estou aqui, você está entendendo, né? Vamos dizer que você estivesse lá no dia de Pentecostes e você só entende a língua portuguesa. Como é que você ia ouvir o nome Jesus naquele dia? Você ia ouvir exatamente Jesus. Mas vamos dizer que a palavra J, a letra J ainda não existia. Esse é um dos argumentos, né? Levantados por aqueles que dizem que o nome tem que ser Yehoshua, Yahusha. Eles dizem, não, essa palavra J não existia. Tudo bem. Mas vamos lá que existia na época. Ainda não existia a letra J, que não existia. Como é que ia se ouvir o nome Jesus? Era exatamente Jesus. Jesus. O que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que esse discurso, esta versão do nome original, não porque o nome não pode ser transliterado, o nome não pode ser traduzido, o nome tem que ser falado de acordo com o original. É assim que esses hereges dos movimentos que querem judaizar o cristianismo dizem, não, o nome de Jesus é um nome falso, significa Deus cavalo. Eles são tão desconhecedores da Bíblia e da língua original do hebraico, do aramaico e do grego, que eles chegam ao absurdo de dizer que o nome Jesus significa Deus cavalo, quando na verdade a palavra Jesus no hebraico é Yeshua. Yeshua, por sua vez, significa salvação. Não tem nada a ver com Deus cavalo. Agora, a palavra cavalo no hebraico é escrita Sus, apenas Sus, e não Yeshua. Perceba então a falácia e a falta de conhecimento que eles têm das línguas originais. Então, repito, a palavra Jesus em hebraico nós lemos Yeshua. Outros leem Yehoshua. Não encontrei ainda ninguém lendo Yahusha, não. Mas nós lemos no hebraico Yeshua ou uma variante Yehoshua. Tá certo? Esta palavra, este nome Jesus, que nós pronunciamos em português, no latim é Jesus. Jesus. No grego é Jesus. Ok, queridos? Eu posso pronunciar o nome de Jesus? Posso. Eu estou cometendo algum erro? Não, porque foi... Por que eu trouxe a narrativa aqui de Atos 2? Veja que se fosse para ser pronunciados os nomes apenas em hebraico, o Espírito Santo tinha falado para todos naquele dia, do dia de Pentecostes, em hebraico ou em aramaico. E cada um tinha ouvido o discurso em hebraico ou em aramaico. Mas o que acontece é que aqui em Atos capítulo 2,
Ó, nós lemos que cada um ouviu o discurso na sua própria língua. Aqui, ó. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Mas, meu irmão, se os nomes não podem ser traduzidos, por que então que o Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem em outras línguas? E por que que os ouvintes ouviram no seu próprio idioma? Veja que é muito fácil nós derribarmos esta falácia. Professor, então quer dizer que eu posso pronunciar Jesus? E eu vou lhe provar como você não só pode, como deve, porque você é um brasileiro. Se você morar nos Estados Unidos, se você fala inglês, você tem que pronunciar Jesus. Jesus. Ok? Se você mora na Grécia, você vai pronunciar Jesus. Se você mora lá em Roma e lá se fala latim, você vai pronunciar Jesus. Se você mora em Israel, você vai pronunciar Yeshua ou Yehoshua. Ok, queridos? Então, as línguas, todas têm o mesmo valor. Eu quero dizer para você que nenhuma língua está acima da outra. E essa tentativa de judaizar a igreja, eu já mostrei para você, ela não é nova. Isso vem desde os dias de Paulo. E quando nós chegamos, por exemplo, aqui nos dias de Inácio de Antioquia, quando ele ia enfrentar o martírio, antes de enfrentar o martírio, óbvio, ele escreveu 7 cartas, e na carta aos Magnésios, ele exatamente já deixou a posição correta do cristianismo. Os cristãos, eles não guardam mais o sábado, eles guardam o domingo, o primeiro dia da semana, dia em que Cristo Jesus ressuscitou, e os cristãos também, eles não podem judaizar. Esta é a recomendação de Inácio de Antioquia. Então, feita esta observação, queridos, eu fiz essa observação para que vocês vejam que este argumento de dizer, não, nós não podemos pronunciar Jesus, nós temos que pronunciar Yahusha ou Yeshua, ou não, o nome do Criador é Yehoshua, não é Yeshua, não é Yahusha. Veja que entre eles mesmos há uma confusão. Eles mesmos não concordam. Esses que querem judaizar, que querem ser donos da verdade, um grupo diz, não, o nome do Criador é Yahusha. Não, o nome do nosso Salvador é Yehoshua. Não, o nome do nosso Salvador é Yeshua. Todas essas argumentações, na verdade, elas pretendem judaizar o cristianismo, queridos. Então vamos aqui para um outro ponto. Ó. Para que nós possamos combater isso, primeiro nós temos que analisar também, além do que nós já analisamos, nós vamos analisar uma coisa. Ó. Cristo Jesus, eu sempre digo isso, ó, ele nasceu, o que Paulo diz? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então guarde bem isso. Jesus Cristo, ele nasceu debaixo da lei, ele nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como um judeu. Ok? Só que hoje, Jesus Cristo, ele não vive mais debaixo da lei, ele não é mais um judeu. Como professor, exatamente, hoje Jesus Cristo ele não tem mais uma nacionalidade judaica. Jesus Cristo ele não tem mais sangue judeu. Ele não é mais um ser da terra. Quando Jesus Cristo morreu, morreu toda a sua conexão com a terra. Quando ele ressuscita, então Jesus Cristo não ressuscitou mais como um homem que viveu debaixo da lei. Jesus ele não ressuscitou mais como um judeu. Vou lhes mostrar, de acordo com a Bíblia Sagrada, que ele ressuscitou na qualidade de um novo homem, de uma nova criatura. Vamos ler aqui 2 Coríntios 5,16. Olha o que diz aqui. Ó. 2 Coríntios... Romanos capítulo 15, vamos começar aqui, Romanos 15, 8. O que diz aqui, ó, Paulo? Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus,
para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O que Paulo está dizendo? Paulo está negando que Cristo era judeu? Não. O que Paulo está dizendo é que Cristo nasceu como judeu, ele veio como ministro da circuncisão para confirmar as promessas de Deus aos pais, feitas aos pais. Foi só por isso que Cristo nasceu judeu, foi só por isso que Cristo veio e foi um ministro da lei da circuncisão, para confirmar as promessas de Deus feitas aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros mais. Paulo está dando a razão por que Cristo nasceu como judeu e morreu como judeu e viveu como judeu. Ok? 2 Coríntios 5, 16, 17. Olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Vamos ver o que diz aqui, ó. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Ora, entenda, no contexto aqui, o que Paulo está falando? É que nós conhecemos a Cristo segundo a carne, ou seja, segundo o judaísmo. O que Paulo está dizendo é que Cristo era um judeu. Foi conhecido na carne judaica. Mas o que ele diz? De agora em diante, ou seja, depois que a pessoa está em Cristo, ninguém deve ser conhecido segundo a carne, ou seja, segundo a sua nacionalidade, segundo a sua cidadania terrena. Aí ele diz, ainda que nós tenhamos conhecido Cristo assim, segundo a carne judaica, tendo uma cidadania terrena judaica, todavia agora, diz Paulo, não o conhecemos mais assim. Esse Paulo está dizendo aqui, ó. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aqui você sabe o que Paulo está dizendo? É que o Cristo que viveu segundo a carne, ou seja, que era um judeu, que na carne ele era um judeu, que estava debaixo da lei, este Cristo não existe mais. O Cristo que andou aqui na Palestina, na Judeia, pregando o evangelho da circuncisão, que tinha uma carne judaica circuncidada, que tinha sangue judeu, esse Cristo com estas características, este Cristo nacionalizado dos judeus, ele não existe mais. Como professor, exatamente, e ele não ressuscitou, professor? Ressuscitou. Mas Cristo, ele ressuscitou não mais como um judeu. Cristo, ele não ressuscitou com sangue judaico. Ele não ressuscitou mais debaixo da lei conforme ele nasceu. Cristo, na sua nova fase, depois da ressurreição, ele ressuscitou como um homem de uma outra esfera celestial. Tinha corpo? Tinha. Tinha corpo. Era palpável, era visível. Ele tanto era apalpado como ele poderia apalpar alguém, mas ele nada mais tinha a ver com a terra. Ele era um homem totalmente outro, um homem celestial, um homem imortalizado. Ok, queridos? Vamos ver aqui. Ó, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, ou melhor, a partir da ressurreição, sim, de Jesus e da nossa, as coisas mudam. Vamos ler aqui. Esta nova cidadania dos cristãos, a começar de Cristo, certo? Esta nova cidadania, ela quebra todo vínculo com a nacionalidade terrena. 1 Coríntios 15, vamos ver aqui, ó. 15, versículo 42 a 45. Olha o que diz aqui, ó. Vamos aqui. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último, Adão, é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó,
da terra é terreno, segundo o homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Está bem aqui, meus irmãos? Cristo, quando ele ressuscitou em um novo corpo. Era um corpo incorruptível, era um corpo imortalizado, era um corpo celestial. Da forma que Cristo ressuscitou, nós haveremos de ressuscitar. Professor, mas o que tem a ver a ressurreição de Cristo com o nome Yeshua ou Yahusha? Tem tudo a ver. Ora, aqueles que insistem que o nome de Jesus deve ser pronunciado como Yahusha ou Yeshua, eles estão dizendo que Jesus ainda é um judeu. Aqueles que insistem que o nome de Jesus deve ser pronunciado como Yahusha, como Yeshua, eles não compreenderam o Evangelho de Paulo. O Cristo que nós seguimos agora não é mais aquele Cristo judeu que estava debaixo da lei. Não é um Cristo que está preso ao idioma aqui da terra. O Cristo que nós seguimos é um Cristo outro, um Cristo celestial, um Cristo imortalizado. Um Cristo que está num corpo incorruptível, queridos. Todos os vínculos que Cristo tinha com a nacionalidade judaica foram quebrados. Exceto que ele ainda, vamos dizer, cumprirá certas profecias, mas no que diz respeito à sua nacionalidade judaica, não existe mais. Ele tem uma outra nacionalidade. A nacionalidade de Cristo é uma nacionalidade celestial. Ele agora é um filho do céu. É um filho da imortalidade. É um filho da eternidade. Nada tem mais a ver com a terra. E tal qual Cristo é, nós, pela fé, somos e um dia seremos. Como ele é, nós seremos. Ok, queridos? Assim como Cristo não tem mais uma nacionalidade judaica, assim todos nós perderemos a nossa nacionalidade aqui da terra e ganharemos uma nova nacionalidade. Pela fé nós já somos cidadãos do céu, mas chegará um dia que de fato nós seremos cidadãos do céu. Não pela fé, mas de fato e em verdade ressuscitaremos. Ou aqueles que forem encontrados vivos na volta de Cristo serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta soar. Serão transformados muito rápido no abrir e fechar de olhos. Todo o seu vínculo com a terra será cortado. Ok, queridos? Dada esta explicação, vamos aqui para uma passagem de Apocalipse 2,17. Eu vou mostrar para você como toda a nossa cidadania será cortada após a ressurreição. O Apocalipse capítulo 2. Olha o que diz aqui, 2,17. Apocalipse 2,17. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Maná aqui representa a vida eterna. Certo? Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, não pensemos que se trata aqui de coisas literais. Alguns pensam que na eternidade
Pense no céu como você quiser, mas está em foco aqui a eternidade, que na eternidade nós teremos literalmente um novo nome. O autor sagrado, ele não pretende dizer isso. Como professor, não. Quando ele diz, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito. Este novo nome, irmãos, é um simbolismo. O novo nome aqui fala da nossa nova natureza, da nossa nova cidadania. Pelo teu nome se sabe qual é a tua nacionalidade. Por exemplo, meu nome é Nathaniel Mendes de Castro. Então, pelo meu nome já está claro que eu sou um cidadão brasileiro. Se eu fosse lá de Israel, meu nome era Netanyahu. E pelo nome Netanyahu, se vê que a minha nacionalidade seria a judaica. E assim por diante. Então, quando se diz terá um novo nome, quer dizer terá uma nova cidadania. Quando os santos ressuscitarem, e isso já aconteceu com Cristo, eles perderão toda a sua cidadania terrena. Todo vínculo, toda a sua natureza terrena será perdida. Nós ressuscitaremos com uma nova cidadania, com uma nova identidade. Ok, queridos? Com uma nova identidade. É isso que o autor do Apocalipse está dizendo. Isso vai acontecer com os remidos, e vou lhe mostrar que isso já aconteceu com Cristo. Cristo também ele já possui um novo nome. Em outras palavras, ele possui uma nova cidadania, uma nova natureza. Cristo ele já está de posse de um corpo incorruptível, de um corpo celestial, de um corpo que nada tem a ver com o judaísmo, nada tem a ver com nenhuma nação aqui da terra. Apocalipse 3:12, vamos lá. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais gravarei. Este santuário aqui não é um santuário literal, aqui é um santuário feito de humanos. O santuário aqui somos nós. Nós formaremos o novo santuário de Deus. O novo santuário de Deus, o santuário eterno, será formado por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. O nome de Deus será gravado sobre cada um de nós. O nome de Deus, este não muda. Jamais Deus terá um novo nome. O nome de Deus jamais muda. Ele é eterno. O nome de Deus, inclusive, ele é impronunciável. Quando nós lemos o nome de Deus na Bíblia hebraica, nós lemos o tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Ok? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. As coisas aqui não são literais, mas entendo. O que significa ter gravado o nome de Deus? Significa que você pertence a Deus. O que significa trazer o nome da cidade do meu Deus? O que significa trazer o nome da cidade de Deus? Ser gravada? Significa que você é cidadão celestial. Você tem uma nova cidadania. A sua cidadania é dos céus e não da terra. Por quê? Porque a cidade em questão aqui é uma cidade celestial. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Isso não significa, irmãos, que na eternidade, literalmente, cada um vai ter, literalmente aqui, o nome de Deus, o nome da cidade, o novo nome de Cristo e o novo nome dele numa pedra branca. Não significa isso. Essas descrições literais, elas devem ser entendidas de forma simbólica, de forma mística, ok? A Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Traremos, além do nome de Deus, traremos o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, e traremos também o novo nome de Cristo, o novo nome de Cristo. Cristo mudará de nome. O novo nome de Cristo aqui não se deve entender um nome literal, mas este novo nome pressupõe que Cristo, ele tem uma nova natureza, ele tem uma nova identidade, queridos. Ok?
Novo nome de Cristo fala de uma nova natureza, de uma nova cidadania, de uma nova identidade. Cristo não é mais um judeu, ele não existe mais num corpo judaico, num corpo sujeito à morte, sujeito à lei, sujeito a tudo. Não. O corpo de Cristo está numa forma imortalizada, celestial, incorruptível. Passou pelo processo da ressurreição, conforme descreveu Paulo, e assim será conosco. Por que eu estou puxando isso para vocês? Porque é supérfluo esta discussão. Como é que devemos pronunciar o nome de Jesus? Yeshua, Yehoshua, Yahusha. Isso tudo são coisas da terra. São coisas da terra, são realidades terrenas. Nós não somos cidadãos daqui da terra, nós somos cidadãos do céu. E pela fé, nós já temos um novo nome. Pela fé, nós herdaremos um novo nome, ou seja, uma nova natureza, uma nova cidadania. Cristo já está de posse de um novo nome. Ele é um cidadão dos céus e não da terra. Ok, queridos? Vamos aqui. Em Cristo não há nacionalidade e nem filiação. Gálatas capítulo 3. Vamos ler aqui, ó. Gálatas capítulo 3. E versículo 27 e 28. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso nós já somos pela fé. Você sabe o que Paulo está dizendo, e ele já disse isso claramente em outras cartas? Quando nós ressuscitarmos, e nós já participamos de uma nova natureza, nós, como disse Paulo, nós não somos da terra, nós somos do céu. Temos uma outra cidadania. Em Cristo não há judeu, nem citra, nem bárbaro, nem macho, nem fêmea. Todos nós, todos e todas as nações somos um em Cristo Jesus. Assim como Cristo é, todos nós seremos um dia. Cristo, assim como Cristo hoje não pertence mais a Israel, assim todos nós, no dia que ressuscitarmos, deixaremos de ser, por exemplo, brasileiro, chinês, coreano, tudo. Passaremos a ter uma outra nacionalidade. A nossa cidadania será celestial. A nossa cidade será a Nova Jerusalém, que descerá do céu para a terra depois dos 1000 anos. E aqui habitaremos para sempre com Cristo. Diz João no Apocalipse: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará e com eles estará. Ok, queridos? Romanos capítulo 10, versículos 12, o que diz Paulo aqui, ó? Romanos capítulo 10, versículo 12, ó. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos lá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, meu irmão, prestai bem atenção. Em qualquer nação que alguém professar a Jesus, não interessa como é que ele vai professar o nome, se é Yeshua, Yehoshua, se é Jesus, se é Jesus, se é Jesus, se é Jesus. Em qualquer nação, em qualquer idioma que uma pessoa professar o nome de Jesus, ele será salvo. É isso que a Bíblia diz. Ah não, o nome de Jesus é Yahusha, eu não posso pronunciar Jesus. Irmão, isso é heresia. Você está ensinando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, capacitou os discípulos a falarem em diversos idiomas. Ora, se o idioma hebraico, aramaico fosse um idioma tão importante, acima de todos, o Espírito Santo tinha falado para todos por boca dos discípulos em aramaico ou em hebraico. E todos teriam ouvido o sermão na língua hebraica. Mas por que cada um ouviu na sua própria língua?
Porque Deus, Ele é o Senhor de todos os idiomas, Ele é o dono de todas as línguas. O Espírito Santo, Ele se comunica aos homens de todas as nações de acordo com o seu idioma. O Espírito Santo, Ele salva homens em todas as nações de acordo com o seu idioma. Jesus Cristo, Ele é invocado entre todas as nações de acordo com o idioma. Nos Estados Unidos se invoca o nome Jesus. Aqui no Brasil, Jesus Cristo ou Jesus. Lá em Israel, Yeshua ou Yehoshua. No latim, Jesus. No grego, Jesus. E assim por diante, meus irmãos. Não é a letra. O poder não está na letra, e sim na essência. Ok? Outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Deixa eu ver se vem aqui a memória. Eu vou aqui. Pronto. Este meu colega, ele contra-argumentou, ele diz que quando eu argumentei para ele, eu disse, vem cá, em tempos passados, as nações, elas invocavam o nome de Jesus, não é? E as pessoas eram salvas como? Aí ele foi dizer o seguinte, antes não havia internet, não havia YouTube e tal, mas hoje com esse conhecimento já não é mais permitido a ignorância. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Com isso ele quer dizer que aquelas pessoas que viveram no passado não tinham problema em pronunciar o nome Jesus, mas hoje tem problema, o nome tem que ser Yahusha. E eu, por minha vez, contra-argumentei. Se o nome Jesus não pode mais ser pronunciado errado, por que é que aqui no Brasil ainda os demônios são expulsos em nome de Jesus? Ora, meus irmãos, eu mesmo já presenciei certos exorcismos, demônios saindo em nome de Jesus. Ora, se não se pudesse pronunciar o nome de Jesus, se a pronúncia do nome de Jesus fosse correta, não tivesse valor, por que então, como é que se explica que os nomes são expulsos em nome de Jesus? Se você vai lá para os Estados Unidos, você pronuncia Jesus e o demônio sai em nome de Jesus, saia, e ele sai. Se você for para Israel, vamos dizer que lá tem algum cristão, lá se diz o seguinte, saia em nome de Yeshua ou de Yehoshua, o demônio sai. Em qualquer outra língua aqui do mundo, que você pronunciar o nome de Jesus de acordo com a língua falada, o demônio sai. Você sabe o que isso mostra? É que Deus, ele se comunica com os homens de acordo com o idioma. E o nome de Jesus, ele tem poder em qualquer idioma. Isso que eu estou lhe contando aqui é fato. Procure. Se em nome de Jesus um demônio não sai lá na língua hebraica, se em nome de Jesus um demônio não sai na língua, no inglês, no coreano, em qualquer idioma do mundo que se pronuncia o nome de Jesus de acordo com o idioma, os demônios saem. Há curas. Isso mostra que, desculpa a palavra aqui, é uma besteira. Esse negócio de dizer, não, o nome certo de Jesus é Yahusha, é Yehoshua, é Yeshua. Meu irmão, o nome certo de Jesus é de acordo com a tua língua, de acordo com o que você fala. Tá certo? O som. Qual é o som certo? É o som do teu idioma, do teu dialeto. Ok, querido? Bom, eu espero ter ajudado os amados, ok? E eu espero ter tirado dúvidas. É só você lembrar. Se o nome de Jesus está errado, por que que os demônios obedecem a este nome? A não ser que você vai dizer que não, que ali não são demônios. A não ser que você vai dizer que não existe isso. Tá certo? Aí é coisa que você vai ter que provar. Tá certo? Que Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.